Bom dia! Aqui nós estamos para o nosso alimento, né? O nosso alimento diário, e Deus ele vai falar poderosamente nos nossos corações. Pai, no nome de Jesus eu te peço, revela-nos, Senhor, o teu poder. Fala-nos, Pai, através da tua palavra, nos dá a revelação e o entendimento, dai-nos sabedoria, Pai, da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Atos, o capítulo 1, o versículo 6 e o 7. Aqui no versículo 6 ele diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? A Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aqui o Senhor Jesus ele está reunido, né, com alguns dos seus discípulos, né, e ali no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras foi onde Jesus ele subiu, né, para o céu. Ele já tinha vindo, ele já tinha dado, né, as ordenâncias aos seus discípulos e ali ele iria subir para o céu. E ali alguns das pessoas que estavam com ele perguntou para ele: é o Senhor que vai restaurar? Ele pergunta, aqueles, pois, que estavam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? O Senhor vai restaurar, né, neste tempo, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus é bem claro e diz: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, entenda. Não, ele disse não era ele, e nem tampouco ele iria dizer, né, o tempo ou estações a qual Deus iria fazer. Por quê? Ele completa dizendo que pelo seu próprio poder, ou seja, há poder, o tempo, no tempo e nas estações, neles há poder, né? E só vai ser liberado no momento certo, porque o tempo é de Deus, a palavra de Deus diz que o tempo é dele, tudo é dele, né? E as estações, né? Cada período é uma estação, né? Quando estamos na primavera, ali é o período das flores, né? Quando estamos no verão, ali é o período do sol. Quando estamos no inverno, é o período do frio. Ou seja, cada coisa vai ser liberada de acordo com a sua estação. Cada coisa na minha vida, cada coisa na sua vida será liberada de acordo com as estações. Cada coisa na nossa vida será liberada de acordo com o tempo. Nós temos que se agarrar com Deus para aprender a esperar. Aprender a aguardar e, como Davi diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou. E quando ele se inclina, ele traz o socorro para mim e para você. Nós só precisamos crer, acreditar. Se ele está dizendo que não era naquele tempo, que ele não iria dizer o tempo e a estação, é porque eu e você nós precisamos entender. Para eu e você recebermos aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, nós vamos ter que aprender com Deus a ter paciência, a ter mansidão, a ter longanimidade. Vamos ter que aprender a frutificar os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E a partir do momento que nós conseguimos aprender, aí nós vamos dominar, né, as nossas emoções, os nossos sentidos, porque de tudo aquilo, né, que Deus nos deu para dominarmos, né, no mundo, as coisas mais difíceis que nós temos, né, de domínio são a nós mesmos, dominar as nossas emoções, dominar os nossos sentimentos, né, os nossos desejos, as nossas vontades, saber identificar, né, quando somos nós
e quando estamos em carne. Nós precisamos identificar isso, porque é a partir disso que nós iremos ter força para vencer tudo aquilo que muitas vezes vem na nossa vida, né? No nosso dia a dia, para tentar tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. E é só Deus, né, através da palavra dele, que vai conseguir ajudar a mim, ajudar você, ajudar todos aqueles que clamam, né, pela ajuda dele. E ele fala assim: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu. Para mim, para você, há uma estação e um tempo a qual Deus ele estabeleceu. Deus ele já estabeleceu a estação e o tempo que a nossa vitória vai chegar. Mas ele fala: mas isso não pertence a você saber. A mim e a você cabe confiar e esperar. É difícil, né? Muito. É difícil. Mas Jesus disse: olha, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele diz: olha, pode ser difícil, mas se você se dedicar, se você se aplicar, se você se esforçar, se você não desanimar, se você não desistir, tudo vai acontecer na sua vida. Você só precisa crer e confiar. Deus, ele fala para mim e para você. Para mim e para você, não compete saber quando vai ser. Para mim e para você, não compete saber em que tempo que será isso, quando será isso. Não. Ele diz que feliz é aquele que não precisa ver, mas crê antes que aquilo aconteça. É isso que Deus quer de mim, de você. Isso chama fé. Quando eu creio antes mesmo daquilo acontecer. Continue confessando, continue caminhando e crendo. Deus, ele não te desampara, ele não me desampara. Ele está o tempo inteiro junto conosco, ele mostra isso. Ele não precisa dar sinais, ele não precisa mostrar nada, mas ele mostra o tempo inteiro. Quantas foram as vezes em que aconteceram coisas milagrosas na tua vida e que você conseguiu identificar a presença de Deus através daquilo ali? Pois é, ele dá-nos sinais de que ele está conosco, é suficiente isso. Saber que ele está conosco, que ele está à nossa retaguarda, que ele está ao nosso lado, que ele está à nossa frente, que ele está nos ajudando, nos abençoando, que é ele que faz tudo na nossa vida. A palavra de Deus diz que é por causa da misericórdia dele que nós não somos destruídos. Entenda? Eu e você estamos aqui agora por causa da misericórdia de Deus, que é grande, enorme, imensa. E se não fosse essa misericórdia, nós já teríamos sido destruídos. Mas é por causa dessa misericórdia que estamos aqui. Então, para quê? Por que nós queremos saber qual que é a estação que tudo será transformado na nossa vida? Para quê e por que nós queremos saber quando será? Qual que é o dia? Não, ele diz: filho, filha, feliz é aquele que não precisa ver, mas que crê, porque Tomé, ele não creu antes de ver Jesus. Ele só creu quando Jesus foi lá e disse: olha, põe a mão aqui. Tá vendo aqui? Põe a mão aqui para você acreditar que sou eu. E ele disse: olha, Tomé, feliz é aquele que não precisa ver, Tomé. Feliz é aquele que crê e confessa a sua vitória antes mesmo dela chegar. Confesse a sua vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu e você somos imagem e semelhança de Deus, eu digo uma coisa para você: não existe derrotado, não existe fracassados. Só existe dois tipos de pessoa na Terra: os guerreiros, os valorosos, os valentes e os desistentes. Quem desiste, Deus não tem prazer, sabe? Mas isso também não significa que ele é um derrotado. Não existe derrotado.
existe desistente. Não desista. Não desista de lutar. Não desista de orar. Não desista de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Porque se Deus te mandou fazer, Ele já te capacitou. Não importa a luta, não importa a dificuldade, a capacidade vem de Deus. Se Ele mandou você fazer, é porque Ele sabe que você vai conseguir. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essas palavras. Só o Senhor, Deus, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar força, nos dar ânimo, Deus. Oh, Deus, aleluia. Não compete a nós sabermos o tempo e a hora, tudo é do Senhor. O Senhor sabe, se o Senhor nos escolheu, se o Senhor nos enviou, o Senhor irá nos capacitar, o Senhor irá à nossa frente, o Senhor irá nos dando a vitória, Pai. Oh, Deus, obrigada. Obrigada porque nós ainda não sabíamos, Pai, que a bem-aventurança, o feliz, é aquele que crê antes mesmo de acontecer e ele confessa a sua vitória. Oh Deus, os teus filhos estão tomando posse, Deus, da tua vitória, da vitória do Senhor. Eles estão confessando: a vitória é minha, no nome de Jesus eu não vou desistir, eu vou prosseguir, eu vou continuar, porque eu tenho um Deus que está na minha frente, eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho um Deus a qual vai me dando a vitória, e eu tomo posse dessa vitória nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus.